Tá, pessoal, então a gente está, né, vendo ali os TBJs, né, transistores bipolares de junção. Essa aqui é só a aula passada, tá? Que eu não consegui, o PDF não tá, a apresentação dos slides não tá abrindo, tá? Mas só para relembrar, então, que para vocês, né, a gente começou a ver como utilizar esse gráfico, né, que é aqui, né, então, são aqui, né, a gente sabe que as regiões de operação do transistor, né, tem a região, então, de saturação, a região linear, a região de corte, e a gente aprendeu, né, como resolver os exercícios. Às vezes, quando a gente falta alguma informação, que a gente não consegue só fazer os cálculos, né, a gente aprendeu a utilizar esse gráfico aqui, né, que a gente acha, então, os dois pontos, né. Lembra que a gente iguala, né, a tensão aqui entre coletor e emissor a zero, tá? E a gente acha o ponto aqui da corrente de coletor, e a gente também acha o ponto aqui de baixo, né? Quando a gente iguala, então, a corrente do coletor igual a zero, e acha que o ponto, né, tensão coletor e emissor, tá? A gente acha esse ponto aqui, então a gente traça a reta, tá? Que é essa reta aqui, né? E a gente consegue, então, né, saber que o transistor vai operar em cima dessa reta, tá? Então, sei lá, que nem se a gente tiver uma das informações, ou a corrente de coletor, ou a tensão coletor-emissor, a gente consegue encontrar o ponto aqui que ele está operando, né? Ou mesmo qual é a corrente da base dele, né? A gente acha o ponto de operação e sabe que ele vai operar em cima dessa reta aqui, tá? E a gente fez alguns exercícios, né, envolvendo, então, a reta de carga, né? Utilizando a reta de carga para resolução, não apenas os cálculos que nem a gente estava fazendo antes, tá? Que a gente tirava, então, alguma informação aqui dessa reta de carga. Tá? Aí a gente viu dois exemplos, então. E aí, a gente começou a fazer exercícios, né, do transistor operando como chave. Se vocês virem aqui no programa, até, ó, a gente vai aprender, então, ó, a gente vai aprender 3 modos de operação, né? O transistor operando como chave, como fonte de corrente, como amplificador, e também essa configuração da Arlington aqui, tá? Então, operando como chave, né, o que que é? O que que é uma chave, né? Ou a chave, então, está fechada, né, que funciona como um curto-circuito, né? Ou a chave está aberta, né, e funciona como um circuito aberto. Então, ou é na região de saturação aqui, ou na região de corte, tá? E a gente fez alguns exemplos, então, né? E o que a gente viu? Quando a gente vai utilizar o transistor como chave, a gente tem que considerar que o beta é um valor bem pequeno, tá? Que nem, então, eu falei para vocês, né, que então, a nossa regra de projeto é considerar, então, o beta aproximadamente 10, tá? E pensem só, uma chave, né, quando ela tá fechada, ela é um curto-circuito, tá? Então, se você pensar que a gente tem um curto aqui no transistor, né, essa tensão VCE aqui, né, entre coletor e emissor vai ser zero, né, porque aqui a gente vai ter um curto, né, porque a gente tem só um curto ali, né, o circuito fechado, então, bem como uma chave, tá? Então, são as regras de projeto, né, considerar o beta igual a 10 e considerar ali a tensão entre coletor e emissor igual a zero, tá? Aí a gente fez 2 exemplos semana passada, né, que era pra gente achar as resistências, né. Então, achar as resistências aqui, RB e RC. Lembrando, né, que a gente tem que usar aquelas regras de projeto, né? Quais são as regras? Considerar o beta igual a 10, tá? E também, né, considerar essa tensão aqui ó, entre coletor e emissor igual a zero, tá? Então, qual é o primeiro passo aqui nesse exercício, tá? Eu não vou resolver de novo, tá? É só para vocês relembrarem o que a gente fez semana passada. Ó, eu sei qual é a corrente de coletor, né? Que aqui tá dizendo que é 15 mili. Como eu sei que a regra de projeto é utilizar o beta igual a 10, eu utilizo o beta igual a 10 e encontro a corrente da base, tá? Encontrando a corrente da base, ó, eu sei qual é a tensão aqui dessa fonte, eu sei qual é a tensão entre base e emissor aqui, que é sempre, a gente está considerando 0,7, né, porque a gente tem um diodo ali, tá? Então, eu consigo encontrar qual é a tensão aplicada a esse resistor, como eu sei qual é a corrente da base, encontro aqui, né, o resistor, então, de base, tá? Para eu achar o resistor de coletor aqui, lembrem que a gente está com o transistor operando como chave, então essa tensão VCE é zero. Se essa tensão aqui é zero, né, toda a tensão da fonte está aplicada a esse resistor. Se eu sei qual é a corrente de coletor que passa nele e eu sei qual é a tensão, consigo encontrar a resistência, tá? Então, a gente fez essas relações e encontrou aqui os dois resistores, né, tanto de base quanto de coletor. E esse foi outro exemplo, tá? Que a resolução é bem parecida com a anterior, só que acontece agora que a gente tem um LED aqui, tá? Então, antes a gente considerava que a tensão da fonte estava toda aplicada a esse resistor. Agora não é bem assim, né? Agora, como a gente tem um LED, a gente tem que considerar também a queda de tensão no LED, tá? Então, a tensão que vai ter aqui nesse resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED, tá? No caso, a tensão da fonte aqui é 30, a tensão do LED é 2, né? Então, a gente vai ter 28 volts aqui nesse resistor. A gente sabe qual é a corrente, né? 20 mili, então se eu tenho a tensão, tenho a corrente, encontro a resistência, tá?
E daí aqui na mesma coisa, né? Primeiro a gente encontra a corrente através, né, daquela relação entre o beta, tá? A gente sabe que então quando o transistor está operando como chave, o beta é 10, tá? Então o beta é 10, a gente sabe a corrente do coletor, encontra a corrente da base, aí só faz, né, a lei das tensões de Kirchhoff aqui, né? Porque a gente sabe que vai ter uma tensão entre base e emissor aqui, né? Encontra a tensão no resistor B, já sabe a corrente, encontra, enfim, a resistência, tá? Então a gente finalizou a última aula fazendo esses exercícios aqui, tá? Fazendo esse exercício aqui. Tá? Então, vejam, a gente viu aqui como o transistor opera como chave, né? Que, ou então, né, são duas situações aqui, né? Não modos de operação, né? Mas duas situações de circuito. Ou a nossa corrente de base é zero, tá? E daí o circuito, então, vai ser um circuito aberto, né? A gente não vai ter corrente passando aqui. Ou nesse caso aqui, né, a gente tem, então, a chave fechada, né? Que então é como se a gente tivesse um curto-circuito aqui. E então, né, o circuito opera como uma chave fechada, tá? Lembrem, então, que quando a gente opera como chave, o transistor opera como chave, a gente utiliza correntes de base um pouquinho maiores, tá? Porque daí, lembrem, né, a gente tem uma corrente... Lembra que eu falei lá no início, né, que o transistor seria como se fosse uma torneira, tá? Então, ou a gente tem na chave, né, ou a torneira, então, completamente fechada, tá? O registro ali completamente fechado, então não tá passando nada, né? A gente tem o circuito aberto, que seria quando a nossa corrente de base é zero. Ou a gente tem a torneira totalmente aberta, né? A torneira totalmente aberta, então tá saindo toda a água que tiver ali vai sair, né? Que é nesse caso aqui, né? Então essa corrente de base aqui ela vai ser alta, tá? Ou seja, a gente vai ter o registro totalmente aberto e toda a água que tiver ali vai passar. Então por isso que né, a tensão aqui entre coletor e emissor a gente considera zero, né? Que toda a tensão da fonte então tá aplicada aqui, né? No resistor do coletor, no caso aqui no LED também, tá? O que a gente vai ver agora, né? Vai ser deixa eu aumentar aqui. Na verdade, nem vou aumentar, porque eu já vou ir para o 4, tá? Vai ser o transistor operando como fonte de corrente, tá? E aí, olha só, se vocês perceberem o circuito aqui, não sei se vocês veem, mas tem umas coisas um pouquinho diferentes, tá? Vocês conseguem ver alguma diferença desse circuito aqui para o circuito que a gente estava vendo anteriormente? Alguma mudança na configuração do circuito? Isso. Olha só. Antes, né, a gente tinha um resistor no coletor e um resistor na base, né? Então agora, ó, a gente tem um resistor no coletor, a gente não tem um resistor na base e a gente tem um resistor aqui no emissor, tá? Então a gente tem um circuito um pouquinho diferente agora. E o que eu tô falando aqui, tá? Eu quero que eu calcular a corrente E, então a corrente aqui do emissor em função das outras variáveis, tá? Então eu vou copiar esse circuito ali no quadro e a gente vai analisar ele, tá? A gente vai chegar então em qual é essa corrente aqui do emissor, tá? E daí, a partir dessa análise desse circuito, eu vou explicar então para vocês como o transistor opera, né? Como ele funciona quando ele está nesse modo, né, de fonte de corrente, tá? Então, eu vou deixar. Bom, eu vou ir para o quadro agora, tá? Aí podem ficar. Tentem ir fazendo as malhas aqui, tá? Para achar então qual é a corrente aqui do emissor, tá? Tentem fazer as malhas, tá? Enquanto eu vou copiando ali no quadro, e depois, quando eu acabar de copiar, então vocês me acompanhem junto ali para o quadro daí.
Tá, pessoal, vamos lá então. Deixa eu pegar outras canetas aqui. Então, olha só. Eu só copiei o circuito, tá? Que a gente tinha ali no slide, tá? Então, vejam o que a gente tem aqui. Ó, a gente tem a fonte de tensão aqui, né, na base, e agora a gente não tem mais o resistor na base, tá? E a gente tem esse resistor aqui, tá? Para a gente encontrar, então, né, qual é a tensão, por exemplo, aplicada aqui ao resistor, a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Eu só vou colocar, ó, a gente tem agora, né, uma tensão aplicada aqui, tá? Que eu vou chamar de VE, tá? A tensão aqui no emissor. A gente vai ter uma tensão aplicada aqui, a gente pode chamar de VRC, posso chamar aqui de VRE também, tá? Só para padronizar. E a gente vai ter essa tensão aqui, né? A tensão entre coletor e emissor, que a gente já tinha antes, lembrando que a gente também tem uma tensão aqui, né, entre base e emissor, tá? Então, olha só. Para a gente achar, né, qual é a tensão aqui aplicada a esse resistor, deixa eu escrever melhor, para ficar melhor. Eu escrevi VRE aqui, tá? Tensão nesse resistor. Tem duas maneiras, né? Ou eu posso fazer essa malha aqui, tá? Ou eu posso fazer essa aqui, tá? Então, a gente vai começar fazendo essa malha aqui, tá? Então, ó, vou começar daqui, tá? No sentido horário, então, ó. Então, primeiro aqui a gente tem, ó, menos VBB, tá? Então, menos VBB. Aqui eu não tenho nada, né? Não tenho mais resistor aqui. Aí eu tenho aqui a tensão entre base e emissor, né? Então, eu vou botar mais VBE, tá? E por fim, né, a gente tem a resistência aqui nesse resistor. Então, vai ser mais VRE. Tá? E ó, isso volta para cá, então tudo isso aqui é igual a zero, tá? Olha só, isso aqui é um resistor, né? Então, ele tem resistência RE e aqui tem uma corrente que está passando, que é a corrente do emissor. Então, vocês concordam comigo que, né, a tensão em cima desse resistor vai ser a corrente do emissor vezes a resistência do emissor, tá? Lei de Ohm. E eu vou substituir, então, isso aqui nessa tensão, tá? Em vez de VRE ali, eu vou escrever aqui, né, essa corrente do emissor vezes a resistência do emissor. Então, vai ficar menos VBB mais VBE mais IE vezes RE. Bom, eu quero saber qual é esse valor dessa corrente aqui, né? DIE. Então, eu vou passar esses outros termos lá para o outro lado, né? Eu vou ficar com IE vezes RE, vai ser igual a VBB está negativo, vai passar para lá positivo. VB está positivo, vai passar para lá negativo, tá? E agora, né, como a gente tem a resistência aqui de, multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, vejam, a gente chegou, né, na equação aqui que nos diz qual é a corrente no emissor, tá? Pessoal, eu vi que eu estava escrevendo meio pequeno aqui, não sei se vocês enxergam direito. Se eu começar a escrever pequeno, vocês me avisem para eu escrever maior, para vocês enxergarem bem, tá? Qualquer coisa vão falando. Então, ó, para eu encontrar qual vai ser a corrente no emissor aqui, tá? Basta eu saber o quê? Conhecer o quê? Então, ó, eu tenho que conhecer qual é o valor dessa fonte de tensão, tá? E qual é a tensão aqui entre base e emissor, tá? Que a gente já vai estar normalmente utilizando o valor de 0,7. Então, quando eu não der enunciado para esse valor, né, a gente vai usar 0,7. Tá, então, vejam, para eu conhecer, né, a corrente do emissor, é só eu saber qual é a tensão dessa fonte aqui, tá? E também, né, o valor dessa resistência aqui embaixo, tá? Então, por essa malha aqui, né, a gente encontrou essa equação, tá? Agora, a gente pode fazer essa malha aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra coisa. Ó, aqui, podemos começar também, né, no sentido horário, então, tá? Eu vou começar aqui de baixo, tá? Então, ó, vamos ter menos VRE menos VCE menos VRC mais VCC igual a zero, tá? Aí, olha só, pessoal. A gente tem dois resistores aqui, tá? Aqui a gente tem RC e aqui a gente tem RE, tá? Então, tanto a tensão nesse resistor quanto a tensão nesse, a gente sabe que obedece a lei de Ohm, né? A gente já sabe, né? Que
a tensão no VRE vai ser a corrente de emissor vezes o resistor de emissor. E aqui, né, o meu VRC vai ser o quê? A corrente do coletor vezes o resistor de coletor, tá? Só que vocês lembram lá no início que eu falei, né, que, na verdade, né, a corrente, então, no emissor, ela é igual à corrente no coletor mais a corrente da base. Só que, normalmente, né, dependendo da corrente da base, ela é muito pequena, tá? Então, a gente normalmente faz uma aproximação que a corrente aqui no emissor, ela é aproximadamente igual à corrente no coletor, tá? E essa é a relação que eu vou usar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é igual à corrente do coletor vezes o RE, tá? E eu vou substituir essas duas equações aqui, então, tá? Então, ó, aqui onde eu tenho VRE, eu vou escrever, né, menos IC vezes RE, menos VCE, menos VRC, que eu vou substituir por isso aqui, né, menos IC vezes RC, mais VCC, tudo isso igual a zero, tá? Ó, eu vou colocar o IC aqui entre parênteses, tá? Então, ó, vai ser menos IC, que vai estar multiplicando RE mais RC menos VCE mais VCC igual a zero. Eu vou passar essa parte aqui para o outro lado, tá, pessoal? Só para a gente ficar com isso aqui positivo, tá? Então, vai ser IC, que multiplica RE mais RC, vai ser igual, ó, a VCC menos VCE, tá? E para eu saber, né, só a corrente de coletor, é só passar esse para lá dividindo, né? Então, a corrente de coletor aqui vai ser VCC menos VCE dividido por RE mais RC. Tá? Então, vejam que a gente está aproximando aqui que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor, tá? Porque a corrente da base é muito pequena, tá? Então, aqui, né, tanto faz. Aqui eu também poderia escrever, né, que a corrente do coletor, aqui, ó, é igual, né, a VBB menos VBE, tudo isso, né, dividido por RC. RE, desculpa, aqui. Tá? Então, vejam, a gente achou, né, essa corrente aqui, ó, tanto por essa malha quanto por essa, tá? Eu só vou explicar de novo como a gente fez aqui, tá? Bom, essa parte aqui nessa malha é esse cálculo que tá aqui em azul, tá? Aí agora a gente analisou por essa malha aqui, tá? Então, ó, eu comecei por aqui, né? Menos VRE, que é a tensão em cima desse resistor RE aqui, tá? Menos VCE, que é essa tensão entre coletor e emissor, tá? Menos VRC, que é essa tensão em cima desse resistor aqui, e mais VCC, tá? Então, eu fiz a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha. Aí, o que eu sei? Que aqui eu tenho um resistor aqui também. Então, né, no resistor a gente consegue aplicar a lei de Ohm, tá? Então, se eu souber qual é a corrente e a resistência dele, eu consigo encontrar a tensão, tá? Então, na verdade, né, essa tensão no resistor RE e no resistor RC, eu substituí aqui, né, pela corrente vezes a resistência, tá? Então, essas duas tensões, eu substituí por corrente vezes resistência, tá? Como eu falei que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor, eu coloquei, né, só a corrente do coletor aqui e coloquei essa corrente em evidência, tá? Então, ó, aqui tá multiplicando por RE, aqui por RC, tá? Fiquei com essa parte e fiquei com o resto da equação, né, VCE e VCC, tá? Aí aqui, ó, eu peguei essa parte e passei para o outro lado, né? Que daí eu fiquei com essa parte positiva, tá? Então, eu fiquei, ó, com IC vezes RE mais RC igual a essa parte aqui, né? VCC menos VCE. Como aqui, né, as resistências estão multiplicando, eu só passei para o outro lado dividindo, tá? Então, ó, para eu encontrar aqui a corrente de coletor, eu preciso conhecer a tensão da fonte, tá? O VCC, a tensão entre coletor e emissor e os dois valores de resistência, tá? RE e RC. Tá? Que conclusão a gente chega olhando para essas duas equações, né? Olhando para essa equação aqui, ó, e para essa aqui. Vocês viram que agora a gente não precisou utilizar, por exemplo, qual é o ganho do transistor para fazer isso, para chegar, né, nas correntes, e a gente também não precisou utilizar a corrente de base, tá? Então, vejam, né? A gente não utilizou nem o beta, nem a corrente de base, tá? E olha só, pessoal. Se vocês analisarem aqui, ó, tá, ó, vejam, aqui, né, como a gente calculou a corrente do emissor, ó. O que depende dessa corrente que vai passar pelo emissor? Depende da tensão da fonte, tá, do VBB, depende da tensão entre VBE e depende da resistência RE.
Se vocês pararem para pensar, né, ó, bom, essa tensão da fonte, ela é constante, né, ela não muda. Essa tensão entre base e emissor, ela também é constante, né, que a gente sabe que aqui tem um diodo, então a gente aproxima por 0,7. E essa resistência aqui, ela também não muda. Então, vejam, esses três parâmetros aqui, né, que dependem aqui da corrente do emissor, eles não mudam, eles são constantes, tá? Então, desse jeito, né, por esse circuito, utilizando um resistor aqui, a gente faz com que a gente não dependa mais do beta, do ganho do transistor, para saber qual vai ser a corrente do emissor, tá? Porque a gente fixou os outros parâmetros, tá? Então, como a gente fixou esses parâmetros aqui, tá? A minha corrente que vai passar aqui, tá? Ela vai ser constante. Porque a gente tem os outros parâmetros todos constantes. A gente não vai estar mais dependendo do beta do transistor, do ganho do transistor, para saber. Então, aqui, por exemplo, eu poderia utilizar qualquer transistor, né? Que essa minha corrente seria o mesmo, não precisaria ver qual é o beta dele. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não entendeu alguma coisa? Como eu cheguei a algum valor? Como deduzir o circuito? Se vocês não entenderem, falem, tá? Tá, deixa eu voltar para os nossos slides, então. Bom, aqui, né, eu tinha falado, então, né, nos slides, para a gente calcular a corrente E em função das outras variáveis, tá? Aí a gente calculou, né, a gente calculou tanto em função aqui por essa malha, né, quanto por essa aqui, né, daí a gente chegou nas duas equações. Essa aqui, né, é uma delas, né, que é calculando por esta malha aqui, tá? Aí o que a gente viu, né, que como essa tensão desta fonte aqui é constante, a tensão entre base e emissor é constante e essa resistência é constante também, tá? A gente não depende, né, da corrente do emissor por causa do beta, né? Tanto faz qual for o beta, né, a nossa corrente ali no emissor vai ser a mesma. Tanto faz qual for a corrente da base também, né, a nossa corrente aqui vai ser a mesma, porque só depende desses parâmetros aqui. E outra coisa também, ó, pessoal, tanto faz qual vai ser essa resistência de coletor também, tá? A nossa corrente ali do emissor também vai ser constante, tá? E vai depender desses três parâmetros aqui, tá? Dessa tensão aqui nessa fonte, dessa tensão entre a base emissora e da resistência, tá? Então é só mudar esses três que eu consigo, né, deixar ali o meu transistor com uma corrente de emissor fixa, tá? Que não depende de outros parâmetros, como o beta e como a resistência de decoletor e também como a corrente da base, tá? Aí, por exemplo, assim, ó, se eu quiser ter, eu quero um circuito que eu tenha sempre uma corrente de X amperes, tá? Então eu posso utilizar esse circuito aqui, tá? E é só eu projetar, então, essa tensão aqui, essa resistência de emissor, que o meu circuito, né, vai se comportar com aquela corrente. Eu vou ter como sair daquela corrente, né? Independente dos outros parâmetros que eu colocar aqui, a gente sempre vai ter aquela corrente ali no meu circuito. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês vão me perguntando. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo agora. Tá? Aí, olha só. Eu tenho um circuito aqui, né? Que é similar com o que tinha ali no quadro, só que agora a gente tem valores, tá? O que a gente sabe aqui, ó. Que o VCC é 30 volts, tá? Então, essa minha tensão aqui, ó, é 30 volts. A minha tensão de base é 2 volts, tá? O meu resistor aqui de emissor é 100 ohms e o meu resistor de coletor é de 1K, de 1000 ohms, tá? Aí, o que eu tenho que determinar? Os pontos da reta de carga, tá? O que são os pontos da reta de carga, né? Seria aquele ponto no IC, né? No eixo IC e no eixo VCE. Então, lembra, como a gente faz para achar esses pontos? Bom, para eu achar o ponto IC, eu tenho que dizer que VCE é igual a zero, tá? Para eu achar o ponto VCE, eu tenho que dizer que IC é igual a zero, tá? Então, para eu determinar aqui os pontos da reta de carga, primeiro eu tenho que fazer VCE igual a zero, depois tenho que fazer IC igual a zero, tá? Beleza, daí eu vou achar os pontos. Só que depois de eu achar os pontos, eu também tenho que achar o quê? O ponto de operação do circuito, tá?
Aí eu tenho que ver, né, qual vai ser a corrente de coletor, qual é a corrente de coletor que o meu circuito está operando agora, né, para essas condições aqui, e também qual é a tensão entre coletor e emissor, né, que o meu circuito está operando, tá? Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui agora. Então, vão olhando o exemplo aí, tá? Enquanto eu vou apagando o quadro, e aí a gente resolve junto, então. Se vocês quiserem já ir dando uma olhadinha, né, para ver como vai ser, mas aí eu só vou apagar ali e colocar os valores, e aí a gente resolve junto. Tá, pessoal. Vamos lá, então. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é achar a reta de carga. Tá? Como eu falei antes, né, a gente tem que achar dois pontos, certo? Então, para a gente achar esses pontos, né, lembrei que a gente quer, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer montar aquele gráfico, né? Que é o gráfico aqui, né, da corrente de coletor pela tensão entre coletor e emissor, tá? Eu quero montar esse gráfico aqui. Então, eu quero saber qual é esse ponto aqui e qual é esse ponto aqui, para eu montar a minha reta aqui, né? E saber que o meu transistor vai operar entre esses dois pontos, né? Ele vai operar dentro dessa reta. Tá? Então, ó, primeiro eu preciso achar esse ponto aqui. Tanto faz, na verdade, qual vocês acharem primeiro, tá? Mas a gente precisa achar esses dois pontos. Tá? Então, ó, para eu achar esses dois pontos, o que eu preciso fazer? Bom, para eu achar o ponto, esse ponto aqui, né, eu preciso dizer que a tensão coletor-emissor é zero, tá? E para eu achar esse ponto aqui, eu preciso dizer que a corrente de coletor é zero, tá? Então, tanto faz. Eu posso começar, por exemplo, ó, eu vou fazer. Quando a tensão entre coletor e emissor for 0 volts, tá? Bom, então eu preciso achar, né, qual vai ser a corrente de coletor. Como que a gente faz para achar que é corrente de coletor nesse caso? O que eu preciso fazer no meu circuito? O que vocês acham? Qual é o procedimento que eu preciso fazer para resolver o meu circuito aqui? Para eu achar essa corrente de coletor quando a minha tensão aqui for zero? E aí, pessoal? Ninguém sabe como fazer? Vocês não sabem mais resolver, então, o circuito com transistor? A gente viu, né, como resolver vários exercícios, mas vocês não lembram mais como resolver? O que a gente sempre faz para analisar um circuito? Malhas, isso, muito bem, Mariana, vamos fazer as malhas, então. Ó, eu preciso encontrar, né, qual é essa corrente aqui, tá? Se eu preciso encontrar essa corrente, que é a tensão nesse resistor, tá? Então, lembrem, eu quero encontrar qual é a tensão num resistor. Um resistor obedece, desculpa, eu quero encontrar qual é a corrente no resistor, tá?
resistor obedece à lei de Ohm, tá? Então, bom, resistor obedece à lei de Ohm. Então, se eu quero saber qual é a corrente, se eu souber qual é a tensão e a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Beleza, então, o que eu tenho? Ó, bom, a resistência do resistor eu tenho, que é de 1 kΩ. Beleza, então eu tenho a resistência, eu só preciso encontrar qual é a tensão, tá? Então, pensem o que vocês precisam encontrar no exercício e como vocês vão chegar lá, tá? Se é um resistor lei de Ohm, quero corrente, eu tenho a resistência, eu preciso encontrar qual é a tensão. No momento que eu encontrar qual vai ser a tensão ali em cima do meu resistor, eu vou conseguir encontrar, então, qual vai ser a corrente nele, porque eu já tenho a resistência, tá? Então, o nosso objetivo aqui no nosso exercício é encontrar qual é essa tensão aqui em cima do nosso resistor, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vou fazer malhas, então, aqui, tá? Então, vamos começar agora no sentido contrário, ó. Vou começar aqui, então, ó, menos VCC mais VRC mais VCE mais VRE igual a zero, tá? Beleza. O que a gente sabe aqui? A gente conhece o VCC, né? Que é 30 volts, tá? Então, eu vou substituir o VCC por 30. E o que mais? O meu VCE aqui a gente está considerando zero, tá? Porque a gente quer encontrar esse ponto aqui da reta, tá? Então, isso aqui vai ser 30 e esse aqui vai ser zero. E eu vou substituir as duas resistências aqui, né, pela corrente vezes desculpa, as duas tensões ou resistores pela corrente vezes a resistência. Tá, então, ó, aqui vai ser menos 30, aqui vai ser IC vezes RC, aqui vai ser zero, e aqui eu vou chamar, né, que vou aproximar que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor. Tá? Aí, ó, a minha corrente do coletor, então, ó, vai ser RC mais RE, e eu vou passar os 30 para o outro lado. Então, eu sei que a corrente do coletor, né, vai ser 30 dividido pela soma das duas resistências, tá? Que eu sei, ó, que a resistência no coletor é 1000 e a resistência no emissor é 100. Tá? Então, a minha corrente no coletor, ó, vai ser 30 dividido por 1100. Ou seja, 3 dividido por 110. Tá? Opa, deixa eu fechar. Tá, então vejam, ó, pessoal. Esse é um exercício, né, que a gente tem aqui o transistor operando como fonte de corrente, tá? O que o nosso exercício pediu primeiro é para a gente achar quais os dois pontos das retas aqui, tá? Da reta, desse gráfico, tá? Para a gente saber, então, por onde o transistor vai operar, né? Qual é a reta de carga desse transistor, tá? Sempre que a gente tiver reta de carga, independente, tá, do modo de operação do transistor, para a gente chegar, né, nesse ponto aqui, né, do eixo Y, a gente vai fazer que a tensão entre coletor e emissor é zero, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Depois, nesse ponto aqui, a gente vai fazer que a corrente do coletor é zero, tá? Então, a gente está procurando esse primeiro ponto aqui, tá? Então, ó, como eu quero a corrente no coletor, né, o que eu fiz? Eu fiz as malhas aqui, né, essa malha grande aqui, para eu achar qual é a corrente aqui, tá? Por quê? Eu analisei o circuito, então, tá? Ó, substituí, né, o VCC por 30, que é o que o meu enunciado me disse, e substituir o meu VC aqui por zero, né? Porque eu preciso achar esse ponto aqui, tá? O que mais? Substituir também as resistências que eu tenho aqui, tá? Então, substituir as resistências, cheguei nessa equação, que eu tenho 3 dividido por 110. Alguém sabe aí quanto que é 3 dividido por 110? 27 mili. Tá, então a minha corrente aqui vai ser 27 miliamperes. Tá? Então, beleza, ó, pessoal, eu encontrei este ponto aqui, tá? Então, ó, vou dizer que aqui é em miliamperes, tá? Então, esse ponto aqui é 27, tá? Beleza, então sei que a corrente de coletor máxima, tá? No meu circuito vai ser de 27 mili, tá? Agora eu preciso encontrar qual é esse ponto aqui, tá? A tensão entre coletor e emissor máximo, tá? Como eu encontro isso? Né? Para encontrar isso aqui, eu faço que a corrente de coletor é zero, tá? Então, ó. Quando isso é igual a zero, tá? Eu quero encontrar, então, a minha tensão aqui entre coletor e emissor, tá?
Que se vocês observarem, né, a gente vai fazer a mesma malha aqui. Então, essa equação aqui, ó, essa aqui, ó, eu posso usar ela, tá? Só que o que vai acontecer agora? A minha corrente de coletor é zero, né? Eu vou copiar essa equação aqui, ó. Então, ó, vou ter menos VCC, ó, menos VCC, mais VRC, mais VCE, que é que eu quero encontrar, mais VRE igual a zero, tá? Como eu sei que a minha corrente de coletor é zero, pensem, se não tem corrente aqui, não tenho tensão em cima desse resistor, né? Se eu não tenho corrente aqui, porque é a corrente do coletor, eu também não tenho tensão aqui em cima desse resistor, tá? Então, no caso aqui, ó, as duas tensões, né, nos resistores são zero, tá? O que isso nos dá, né? Que a gente fica com menos VCC mais VCE igual a zero. Ou seja, a tensão entre coletor e emissor é igual à tensão da fonte. Que no nosso caso aqui, né, é de 30 volts, tá? Então, vejam, como a gente não tem corrente passando aqui, né, a gente não tem nenhuma tensão em cima dos resistores, né? Como a gente não tem tensão nos resistores, toda a tensão está aplicada aqui entre coletor e emissor, tá? Então, toda a tensão da fonte está aplicada aqui e a gente descobre qual é esse ponto aqui, né? Aqui eu vou colocar em volts, então esse ponto aqui é de 30 volts, tá? Então, agora eu sei que o meu transistor vai operar entre esses dois pontos, né? Vejam, se ele estivesse operando como chave, então, né? Quando a chave está aberta, a gente vai ter 30 volts entre coletor e emissor. Se ele estivesse operando como chave e a chave estivesse fechada, né? A gente ia ter aqui uma corrente de coletor de 27 mA, tá? Beleza. Encontrei os meus dois pontos da reta de carga, tá? Encontrei a reta de carga. Porém, agora eu preciso descobrir qual é o ponto de operação do meu transistor, tá? Então, vejam. Eu sei agora as informações, é o que eu sei também. Eu sei qual é essa tensão de base aqui, tá? Se eu sei qual é essa tensão de base, vocês lembram lá como a gente encontrou a corrente no emissor, né? Se eu sei qual é a tensão de base, sei qual é a tensão entre base e emissor, eu consigo encontrar a corrente do emissor. A corrente do emissor é igual à corrente do coletor, tá? Porque se vocês olharem lá para o enunciado do exercício, agora ele pede qual é o ponto de operação que o nosso transistor está operando. Nessa reta aqui, tá? Então eu preciso encontrar agora qual é a tensão de a corrente de coletor e também qual é a tensão entre coletor e emissor que o meu transistor está operando agora, tá? Com essas condições aqui. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar, tá? Essa tensão aqui, tá? Na base. Eu vou apagar aqui e vou deixar só o gráfico, tá? E daí a gente faz agora para achar, então, o ponto de operação que o transistor está operando. Então, agora, eu quero achar qual é o ponto de operação. Tá? Ó, vocês lembram que eu falei, né, que como aqui essa tensão é constante, essa é constante, a resistência é constante, a gente tem uma tensão constante aqui no emissor, que independentemente dos outros parâmetros, né, ela vai ser o mesmo mudando beta, mesmo mudando essa resistência vai ser o mesmo. Então, eu só preciso conhecer esses parâmetros aqui, né, para encontrar essa corrente no emissor, que é igual à corrente no coletor. Então, ó, a gente vai fazer malhas aqui, tá, para achar essa corrente aqui. Então, vejam, aqui a gente tem menos VBB, aí, ó, mais VBE, e mais aqui, né, mais a tensão aqui nesse resistor, que eu sei, né, que essa tensão aqui, ela é a corrente do emissor vezes o resistor do emissor. Ó, o VBB tá dado aqui, tá, que é de 2 volts, tá, e a tensão entre base e emissor eu sei que é 0,7, então aqui eu vou ter menos 2 mais 0,7 mais corrente do emissor vezes a resistência do emissor. Vou passar isso aqui para o outro lado, tá? Então, vou ter IE vezes RE, que o meu RE é 100, tá, pessoal?
Então, vai ser IE vezes 100, vai ser igual aqui, né? Vai dar 1,3. Então, o meu IE vai ser 1,3 dividido por 100. Quanto que vai dar aqui? É só passar a vírgula duas casas para cá, né? Então, vai dar 0,013 amperes ou 13 miliamperes. Tá? Então, vejam, a gente só analisou essa malha aqui, né? Através da análise dessa malha, das tensões aqui, a gente chegou que a tensão no nosso emissor é 13 mili, que essa, né, é igual a corrente no emissor. Então, agora, eu já achei o ponto no gráfico aqui, um ponto, né? Na verdade, eu preciso achar agora qual é a corrente no emissor. A tensão, desculpa. Mas, ó, eu sei, ó, 27 aqui, 13 é um pouquinho menos da metade, né? Então, agora, ó, eu preciso achar qual é esse valor aqui, né? Eu já achei agora qual é a corrente, tá? Corrente no emissor. Eu preciso encontrar qual é esse valor aqui, né, da tensão entre coletor e emissor. Se eu já tivesse esse gráfico, né, o gráfico desse transistor em específico, eu já saberia, né, porque era só olhar no gráfico. Como a gente não sabe, a gente vai ter que calcular, tá? E daí, como a gente calcula, né, fazendo malhas aqui, tá? A gente conhece os outros parâmetros, a gente só vai saber, então, qual é essa tensão aqui entre coletor e emissor, tá? Alguém não entendeu como eu cheguei até aqui? Como eu calculei a corrente que vai estar passando ali no emissor e no coletor? Como eu achei esse ponto aqui? Se alguém não entendeu alguma coisa, vai falando antes de eu passar para o próximo cálculo. Tá? Então, vejam, agora a gente vai calcular essa tensão aqui, tá? Então, eu vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui, tá? Vou começar agora no sentido horário, tá? Então, ó, vamos começar aqui por baixo, ó. Menos VRE, menos VCE, menos VRC, mais VCC, igual a zero, tá? O que a gente sabe? O que é VRE? É a corrente, né, no emissor vezes a resistência do emissor. Então, aqui vai ser menos IE vezes RE. O VCE é o que eu quero saber, que a gente não conhece ainda. O VRC, né, é a corrente do coletor vezes a resistência do coletor. Então, menos corrente no coletor vezes a resistência do coletor. E a tensão da fonte a gente sabe que é 30. Então, mais 30 é igual a zero, tá? Aí, vejam. Agora, a gente conhece qual é a corrente, né? Que é de 13 mili. Então, aqui eu posso botar 13 vezes 10 dá menos 3, que é a corrente, vezes a resistência, que é 100. Que, na verdade, né, a gente já tinha encontrado aqui a tensão entre coletor e... Poderia substituir aqui, tá? Menos VCE, menos IC vezes RC, que a corrente aqui no coletor, né, igual ao do emissor, então vai ser 13 mili, vezes a resistência, que é 1000 ohms. Então, vezes 1000, mais 30 é igual a zero. Tá, pessoal? Só substituir os valores, então, tá? Então, ó, aqui, ó. Isso aqui, né? Essa parte aqui vai dar menos 1,3, tá? Aí vamos ficar com menos VCE. Aqui, ó, como a gente tem... Isso aqui é 1000, né? Tem 1000 aqui, dá menos 3, sobra menos 13. Mais 30 é igual a zero, tá? E agora, para eu achar o VCE, né, é só eu passar ali para o outro lado. Então, ó, o VCE vai ser 30 menos 13 menos 1,3. 30 menos 13 vai dar 7 e vai dar 17, tá? Menos 1 dá 16. Menos 0,3 vai me dar 15,7, eu acho. Aqui dá 14,3, dá 7, dá 15, Tá? Então, vejam. A gente queria encontrar, né, esse valor, esse ponto aqui, a tensão entre coletor e emissor. Aí a gente resolveu o circuito aqui por malhas, tá? Encontramos essa malha aqui, tá? A gente já conhecia a tensão da fonte, tá?
E como a gente tem aqui a tensão nas resistências, e a gente sabia qual era o valor da resistência e da corrente que passava por elas, tá? A gente só multiplicou aqui, né? E achou as tensões em cima de cada resistência, né? Que aqui no RE a gente já tinha achado que era 1,13, e aqui no RC, então, é 13 volts, tá? Aí a gente só diminuiu, então, ó, a tensão da fonte, menos a tensão nessa resistência, menos a tensão nessa resistência, né? O que sobrar é a tensão aqui entre coletor e emissor. Que no caso aqui não sobrou 15,7 volts. Então a gente sabe agora, né, que o nosso transistor, ele está operando bem nesse ponto aqui da reta de carga, né? Que então a gente tem uma corrente aqui de 13 miliamperes e uma tensão aqui de 15,7 volts, tá? Então, este aqui, né, é o ponto de operação do nosso transistor, tá? Esse transistor aqui, né, inserido nesse circuito, está operando aqui neste ponto de operação. Alguém não entendeu alguma coisa até aqui? Como eu resolvi? Como eu cheguei a algum valor? Acho que tudo certo, senhor, por enquanto. Por favor, não vão ficar com dúvida, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderem, me falem que eu explico de novo. Tá, aí vejam, aqui a gente tem outro circuito, tá? E aqui eu preciso saber o quê, ó? A tensão entre o coletor e o terra, tá? Ou seja, a tensão neste ponto aqui, tá? E a tensão entre coletor e emissor, tá? Então, a gente tem que só pegar a tensão nesse ponto e tirar a tensão aqui do emissor. Eu não vou resolver esse circuito aqui, tá? Eu vou deixar para vocês, não agora, tá? Então, esse circuito aqui, a gente vai resolver semana que vem na aula, tá? Daí eu quero que vocês resolvam ele primeiro, a gente só corrige semana que vem. Aí, olha só, a gente tem, né, aqui, ó, a tensão da base, tá? 5 volts. Tensão entre base e emissor, a gente vai considerar que é 0,7. Sei qual é a tensão na minha fonte aqui, ó, que é 15 volts. Sei qual é a resistência do coletor, sei qual é a resistência do emissor, tá? Então, o que eu vou encontrar primeiro, né? Qual é a minha tensão aqui no emissor, tá? Como eu encontro? Ó, eu sei a tensão da base e a tensão aqui entre base e emissor, né? Faço essa menos essa e chego na tensão do emissor. Se eu tenho a tensão em cima do resistor e a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Então, consigo encontrar aqui, né, qual é a corrente que passa no emissor, que é igual à corrente do coletor. Se eu sei qual é a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui, eu consigo encontrar a queda de tensão em cima desse resistor e em cima desse. Aí eu faço a malha por aqui, né, pessoal? E encontro qual é a tensão aqui no coletor e emissor. E se eu quero saber qual é a tensão entre coletor e terra, daí o que vai ser? Vai ser a tensão nesse resistor mais a tensão entre coletor e emissor, tá? Então é assim que vocês vão resolver esse circuito aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação a ele? Acho que nenhuma dúvida. Esse número, Mariana, 2N3904, é só um modelo de transistor que a gente utiliza, tá? É como se fosse a especificação desse transistor. No caso, vocês não vão utilizar isso para resolver o circuito, mas, por exemplo, se vocês quisessem simular esse circuito, né, vocês poderiam colocar lá e colocar esse código, o código do transistor. Aí, olha só. A gente tá vendo os circuitos agora, né? Que a gente tem o quê? A gente tem uma fonte, né? Se vocês voltar para esse circuito aqui, né? A gente tem uma fonte, ou esse aqui talvez seja mais fácil de vocês visualizar. A gente tem uma fonte de tensão aqui, tá? E outra fonte de tensão aqui na base, né? Só que nem assim, por exemplo, como fonte de corrente, né? A gente quer que essa tensão aqui seja fixa, certo? Só que se eu não quiser utilizar duas fontes de tensão, o que eu posso fazer? Eu posso montar esse circuito aqui. Por quê? Porque aqui, ó, na verdade, a gente vai usar só uma fonte de tensão e a gente vai fixar a tensão aqui na base com um divisor resistivo, né? Ó, a gente tem um resistor aqui e outro aqui, tá? Então, o que a gente faz?
a gente sabe, né, que a tensão se divide entre resistores, dependendo da resistência, tá? Então, eu vou projetar os resistores, esses dois aqui, de modo que a minha tensão aqui na base, a minha tensão em cima desse resistor aqui, ela seja sempre fixa, tá? Então, aqui esse circuito é similar ao anterior, porém, tá? A gente vai utilizar só uma fonte de tensão ao invés de duas. Certo? Então, eu vou fazer aqui, né? Vou fixar a tensão aqui na base através de um divisor resistivo, tá? Só que daí, assim, ó, se eu quiser fazer isso, né, utilizar só uma fonte de tensão e não duas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que a corrente que passe por esses resistores aqui, ó, tá? Ela seja muito maior que a corrente que vai para a base, tá? Então, normalmente, quando a gente vai projetar um circuito como esse, a gente projeta que essa corrente aqui, ó, nesse resistor é em torno de 10 vezes maior que essa corrente que entra aqui na base, tá? Mas se vocês pensarem, né, a análise desse circuito aqui é similar aos circuitos anteriores, tá? Porque, ó, a gente vai ter essa tensão aqui, só que antes a gente chamava de tensão de base, e agora vai ser a tensão nesse resistor, a tensão aqui entre base e emissor e a tensão aqui, tá? É assim que a gente vai resolver o circuito, tá? Só que agora, ao invés de ter direto uma fonte de tensão aqui, eu tenho dois resistores que vão funcionar como um divisor resistivo para fixar essa tensão aqui na minha base. Tá? Então, ó, só vendo aqui, ó, essa fórmula, ó, a corrente de emissor, né, ó, antes era, né, a tensão deixa eu ver se eu tenho até no quadro, não. Antes, né, era a tensão na base menos a tensão aqui entre base e emissor. Agora vai ser, né, a tensão aqui no resistor 2, tá? Então é a mesma coisa do circuito anterior, porém agora ao invés de usar uma fonte de tensão, eu vou utilizar dois resistores para fixar essa tensão. Eu só preciso utilizar essa fonte de tensão aqui. Se vocês olharem, né, aqui a corrente de coletor é que nem antes, né? Ó, é a tensão da fonte menos aqui a tensão, né, entre coletor e emissor. E eu somo aqui as duas resistências, né? A resistência do emissor e a resistência do coletor. E essa fórmula aqui, né, da corrente no emissor também, né? Só que agora, em vez de ter a tensão aqui na base, eu tenho a tensão em cima desse resistor. E só para relembrar, né, como a gente calcula, então, né, a tensão num divisor resistivo, né? Se eu quiser saber a tensão em cima aqui do resistor 2, né, eu vou fazer o quê, ó? A tensão da fonte vezes, né, o resistor 2 dividido por R1 mais R2, tá? Essa aqui é a equação que a gente utiliza para calcular a tensão num divisor resistivo. E vamos fazer exemplos, então, né? Ó, a gente tem aquele circuito, tá? Ó. Aí o que eu quero saber, ó? Eu quero saber qual é a reta de carga para esse circuito. Vocês lembram, né? Que como é que a gente faz a reta de carga? Primeiro igual o VC igual a zero, depois igual o IC igual a zero, aí a gente encontra a reta de carga. Aí depois, ó, eu estou dizendo que o meu circuito opera com uma tensão entre coletor e emissor de 10 volts, tá? E eu quero encontrar, então, a corrente no emissor e a tensão aplicada à base, tá? Ou seja, a tensão aplicada à base e a tensão aqui no resistor 2, tá? Então, a gente vai fazer este exemplo aqui agora. Qualquer coisa que vocês não tiverem entendido até aqui, só perguntar, tá bom? Eu vou ir copiando ali no quadro o exercício. Mas, talvez, sei lá, vocês tenham olhado e tenham achado estranho, mas é só para a gente não utilizar duas fontes, tá? A gente utilizaria um divisor resistivo, tá? Que a gente vai só dividir a tensão e deixar a tensão fixa lá na base, como se a gente estivesse utilizando uma fonte, tá? Mas, na verdade, não vai ser só a tensão aplicada ao resistor, a gente vai precisar usar duas fontes de tensão. A resolução desse circuito vai ser quase igual a essa que a gente fez aqui no quadro, tá? A gente precisa saber as mesmas coisas, né? Qual é a reta de carga e depois, né, quando a gente tem... Aqui no caso eu já dei, né, que a tensão entre coletor e emissor vai ser 10 volts. Que antes eu já não tinha dado, né? A gente tinha encontrado as condições.
Tá, pessoal? Copiei o circuito aqui no quadro, tá? Aí, vejam, né? É similar ao que a gente estava fazendo antes, só que agora, né, em vez de a gente ter uma tensão aqui, a gente vai ter esse divisor resistivo, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, né? Se eu quisesse saber qual é a tensão nesse ponto aqui, né? Porque agora, né, a tensão nesse ponto aqui, a gente vai chamar da nossa tensão da base, né? Que é só a gente ver, então, qual é a tensão em cima desse resistor aqui, né? Que seria a mesma coisa que a gente tivesse uma fonte de tensão desse valor aqui, tá? Eu quero que vocês me digam como eu encontro a tensão nesse ponto aqui, a minha tensão da base. Como faz para eu calcular a tensão nesse ponto? Ó, o que a gente pode ver? Ó, a gente tem aqui uma fonte de tensão, tá? Lembrando que a tensão, né, a gente mede em paralelo, tá? Então, a tensão em paralelo, ela é a mesma, né? Então, ó, aqui eu tenho uma tensão que ela é igual nesse braço, é igual nesse braço e é igual nesse braço, tá? Então, eu sei que aqui eu tenho 20 volts. Aqui, ó, entre RC, VC e RE eu também tenho 15 volts. E aqui, ó, entre R1 e R2 eu também tenho 15 volts, tá? Então, se eu quisesse só descobrir, né? O primeiro eu quero saber só qual é a tensão aqui. Então, eu não preciso do resto do circuito, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem só desenhar um circuito com uma fonte de tensão e com dois resistores, tá? Então, aqui a gente tem R1, aqui a gente tem R2 e aqui a gente tem o VCC. E eu estou perguntando para vocês qual é a tensão nesse ponto aqui, tá? Então, é só vocês analisar esse circuito aqui, ó, tá? E vocês conseguem me dizer qual é a tensão nesse ponto. Como que eu descubro, então? Vejam que eu nem preciso saber nada de transistor, tá? Eu só preciso saber analisar esse circuito aqui para eu encontrar qual é a tensão ali naquele ponto. Que no caso aqui, né, essa é a tensão, então, em cima dos resistor 2, né? Que aqui, eu tenho, então, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui eu vou ter VR1 e aqui eu vou ter VR2. E eu quero encontrar, né, quem é VR2 aqui. E aí, como é que eu encontro qual é VR2? Vou esperar vocês me dizerem como eu encontro VR2. Não lembram como resolve um circuito que a gente tem só uma resistência, pessoal? Peço perdão pelo vacilo, senhora, mas eu não lembro. Tá, malhas. Seja mais específica, Isabelle. Me diga como vai ser a malha, então. Ó, pessoal, olha só. A gente tem uma fonte de tensão, a gente tem duas resistências, tá? O que a gente sabe? Ó, a gente conhece essa fonte de tensão aqui, ó, que ela tem 20 volts. Então, aqui a gente tem 20 volts. Aqui o R1 vale 1,25K e o meu R2 vale 500 ohms. Bom, se a gente tem, né, a tensão e as resistências, a gente consegue encontrar a corrente, certo? Lei de Ohm, tá? Vocês não podem esquecer da lei de Ohm. Se eu consigo encontrar a corrente que passa pelo meu circuito inteiro, né, depois é só multiplicar por essa resistência aqui que eu vou encontrar a queda de tensão em cima dessa resistência aqui, tá? Porém, tem um jeito, em vez de eu ter que primeiro calcular a corrente e depois, né, calcular a corrente vezes essa resistência, eu já posso aplicar uma fórmula direto, tá? Que é a equação, né, do divisor de tensão. Porque, olha só, o que eu faria, né? Então, ó, se eu quisesse encontrar, né, a corrente desse circuito aqui, ó, o meu I, tá? O que eu faria? Então, minha corrente é meu I, né? Vai ser
a minha tensão da fonte dividido pelas minhas duas resistências, né? R1 mais R2. Tá? Assim eu encontraria qual é, né, a corrente do meu circuito, tá? Mas se eu quisesse encontrar também, né, só então a tensão no meu R2, eu faria o quê? R2 vezes a corrente. Certo? Então, se eu quisesse só encontrar, né, a tensão nessa minha resistência, eu faria essa resistência vezes a corrente do circuito, que ela é a mesma porque o meu circuito está em série, tá? O que eu posso fazer aqui, ó, eu vou deixar essa corrente em evidência, tá? Então, a minha corrente vai ser o quê? VR2 dividido por R2, tá? E agora eu vou substituir isso aqui nessa corrente aqui. Só tô chegando aqui, tô deduzindo, na verdade, qual é a equação que a gente utiliza para o divisor de tensão, tá? Então, eu vou igualar isso a isso, né? Deixa eu escrever aqui do lado, então. Então, vou ter, ó, VR2 dividido por R2 vai ser igual ao quê? VCC dividido por R1 mais R2, tá? E agora eu vou passar o R2 para lá multiplicando, né? Então, ó, a tensão no meu resistor 2 vai ser o quê? R2 dividido por R1 mais R2 vezes VCC, tá? Então, vejam, sempre que a gente tiver um divisor de tensão, tá? Deixa eu fechar a janelinha aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui é um R, tá? Sempre que a gente tiver dois resistores e a gente quiser saber qual é a tensão no meio deles, tá? Ou eu posso, né, achar a corrente, depois multiplicar a corrente pela resistência, ou eu posso já direto essa fórmula aqui, essa equação, tá? Que é, então, a tensão do divisor de tensão, que vocês já aprenderam isso, provavelmente aprenderam lá no primeiro ano, em eletrotécnica, tá? Então, ó, para eu achar a tensão aqui, tá? É só fazer R2, então pegar o valor da resistência que eu quero saber a tensão e dividir, né, pela soma das duas resistências e multiplicar pela fonte de tensão, tá? Então, para eu achar a minha tensão da base aqui, tá? É só fazer isso aqui, certo? Então, ó, vou colocar aqui, né, o meu VR2, que é a minha tensão na base, né? Que se eu tivesse uma fonte de tensão, vai ser o quê, ó? R2 dividido por R1 mais R2 vezes o VCC. Então, meu VR2 vai ser o quê? R2, que é 500 ohms. Então, esse é 500 dividido por 1.250 mais 500 vezes a tensão da fonte, que é 20. Tá? Então, a minha tensão aqui no R2 vai ser... Alguém pode calcular aqui para mim? Vai ser 500 vezes 20 dividido por 1.750. A gente pode cortar um zero aqui, 2, 1, 2. 10 dividido por 1,75. Alguém pode fazer o cálculo para mim? (5,71). Tá? Então, ó, gente, a gente tem um divisor resistivo aqui, a gente soube que a tensão nesse ponto aqui é 5,71. Então, ó, se eu tivesse, né, eu poderia tirar esses resistores daqui e só colocar uma fonte de tensão aqui, ó, de 5,71, tá? Se ao invés desses dois resistores eu só tivesse uma fonte, ia ser o circuito ia se comportar exatamente igual, tá? Não ia mudar nada. Então, a análise que a gente estava fazendo antes, né, para o circuito como fonte decorrente, com a fonte de tensão aqui, é a mesma coisa, tá? Só mudou agora que, em vez de a gente ter uma fonte de tensão e já saber qual é a tensão na base, a gente tem um divisor resistivo, então a gente precisa encontrar qual é a tensão aqui nesse ponto, né, fazendo a análise aqui do divisor resistivo, para depois resolver o circuito. Então, beleza, encontrei qual é a tensão na minha base, né? Agora eu sei que a tensão aqui, né, é 5,71 volts, tá? Que é a tensão aqui.
tá? Porém, esse é recém o primeiro passo, né? Vocês lembram que o nosso exercício, a primeira coisa que ele pergunta é qual é a nossa reta de carga, né? Então, o que a gente tem que encontrar, lembra? A gente tem que encontrar 2 pontos, né? A gente tem que encontrar o meu IC quando o VCE for 0 volts, e a gente precisa encontrar o meu VCE quando o meu IC for 0, tá? Lembra, a gente tem o gráfico, né? O gráfico do transistor, né? Que aqui a gente tem a corrente de coletor, normalmente em miliamperes, e aqui a gente tem a tensão entre coletor e emissor em volts, tá? E eu quero encontrar, né, este ponto aqui e este ponto aqui, tá? Esses 2 pontos para a gente poder traçar a nossa reta de carga, tá? Então, eu quero encontrar esses 2 pontos aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Encontrar a corrente de coletor quando o meu VCE for 0 e encontrar aqui qual é a tensão de coletor e emissor quando o meu corrente de coletor for 0. Tá? Então, a gente vai agora encontrar esses 2 pontos aqui. Que agora, né, o princípio que a gente vai fazer agora é exatamente como a gente fez no exercício anterior. Só que daí agora a gente já encontrou essa tensão aqui, que antes já nos era dado que era a tensão de base. Tá, vamos lá então, ó. Primeiro eu vou encontrar, então, ó, eu vou falar que agora o VC é 0, tá? Para eu encontrar, então, este ponto aqui, tá? O meu IC. Então, ó, eu só vou botar as tensões aqui, né? Então, ó, aqui a gente tem o VCE, aqui a gente tem a tensão entre esse resistor e aqui a gente tem a tensão nesse resistor aqui. Tá? Como que eu faço para encontrar, então, a minha corrente de coletor? O que eu tenho que analisar aqui no meu circuito? Ó, lembra, a gente quer saber a corrente, né, ó. Aqui. Só lembrando, né, que a corrente de coletor, ela é igual à corrente de emissor. Qual foi o procedimento que a gente fez antes para encontrar a corrente de coletor? Tá? Vocês vejam que a gente sempre tem que fazer malhas, tá, pessoal? Então, isso é, que nem eu falei, você tem que entender o que a gente precisa encontrar no circuito. Isso, muito bem, Maria. Ó, a gente quer saber qual é a corrente aqui do coletor, que é a corrente em cima desse resistor. Se eu quero saber qual é a corrente em cima de um resistor, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar a lei de Ohm, tá? Beleza, a lei de Ohm relaciona tensão, corrente e resistência, tá? Se eu quero saber a corrente e eu sei qual é a resistência, eu preciso encontrar qual é a tensão, tá? Então, tensão, lei das tensões é Kirchhoff, né? O somatório das tensões numa malha fechada é 0. Qual é a nossa malha fechada? No caso, é essa malha aqui, tá? Então, tem que fazer malhas, tá? Como eu posso fazer? Tanto fazendo sentido horário, quanto sentido anti-horário. Tanto faz, tá? Eu sempre faço um pouco de um jeito, um pouco do outro, para vocês verem que tanto faz, eles dão o mesmo resultado. Vamos pelo sentido anti-horário, então, ó. Então, ó. Vamos lá, aqui começando pela fonte, ó. Menos VCC mais VC mais VCE mais VE igual a 0. Tá? Quais valores eu já tenho? A tensão na fonte, que é 20. E aqui, nessa tensão aqui, eu sei que é a corrente de coletor vezes esse resistor. Então, vai ser IC vezes RC. Aqui o VCE eu sei que é 0, né? Mais 0. E a tensão aqui eu também sei, né? Que é a corrente de coletor vezes esse resistor. Tá? Então, chegamos a essa equação aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a corrente de coletor em evidência e só somar as resistências, né? Que eu sei que uma, então, ó, é 100, a resistência coletor é 100,
E a resistência do emissor também é 100. Então, isso é igual a 20, tá? Aí, como eu faço? A corrente de coletor vai ser 20 dividido por esses dois, né? Que vai ser 200. O que a gente vai ficar com 1? 1 dividido por 10 vai dar 0,1 amperes. Tá? Então, vejam, a gente quer encontrar os dois pontos aqui da nossa reta de carga, tá? O que a gente fez? Primeiro, a gente zera essa tensão, né? Para a gente achar esse ponto aqui. Então, eu disse que essa tensão aqui, né, entre coletor e emissor é zero. Aí eu fiz, né, a lei das tensões de Kirchhoff aqui, tá? E achei, então, né, qual é a corrente aqui no coletor, tá? Que é de 0,1 amperes. Então, eu sei que esse ponto da reta aqui vai ser 0,1. Ah, desculpa, eu tô botando aqui em... Como eu escrevi milli, né? Então, eu sei que esse ponto aqui é 100. Tá? Porque 0,1 amperes é igual, né, a 100 miliamperes. Beleza? A gente achou um ponto, tá? Pessoal, se alguém não entendeu uma coisa, fala, tá? Que eu explico de novo. Agora a gente precisa encontrar esse ponto aqui, tá? Que é o ponto VCE, então, quando a minha corrente aqui de coletor for zero, tá? Então, agora, ó. Eu vou falar que a minha corrente de coletor vai ser zero, tá? E eu preciso encontrar qual é o meu VCE. Então, de novo, a gente vai fazer malhas aqui, tá? Porque essa tensão aqui. Só que agora vejam, essa primeira lei que a gente conseguiu aqui, né? Ela continua a mesma, né? Só que o que vai mudar? Como agora a gente supõe que a corrente de coletor é zero, ó, a gente não tem mais essa tensão nem essa tensão aqui, né? Por quê? Porque se a gente tem uma resistência e a corrente que passa por ela é zero, a tensão também é zero, tá? Então a gente sabe que a tensão aqui nos resistores vai ser zero. Tá, então, ó, eu vou copiar essa equação que a gente fez aqui, que foi a mesma, da mesma de antes, né? Menos VCC, mais VC, mais VCE, mais VE igual a zero. Eu sei que, então, né, a tensão dos meus resistores vai ser zero. Então, me sobra, né, que a tensão entre coletor e emissor vai ser igual à tensão da fonte. Que isso é meio óbvio, né, pessoal? Se vocês olharem para o circuito, né? Vejam, a gente tem a tensão da fonte e a gente não tem corrente aqui, então toda a tensão da fonte está concentrada aqui, né? Entre coletor e emissor, né? Se não vem para cá e não vem para cá, tá aqui, né? A tensão tem que se dividir entre os elementos do circuito. Como a gente não tem tensão nem aqui, né? Ela fica toda aqui, tá? Então a tensão do VC é igual à da fonte. Que isso vai ser sempre, tá, pessoal? Sempre que a gente fizer que a corrente de coletor for zero, toda a tensão da fonte vai estar aplicada aqui ao coletor. Então, ó, o meu VC aqui vai ser 20, né? 20 volts. Então, ó, o meu ponto aqui do gráfico, tá? É 20 volts. Tá? Então, agora eu sei que o meu transistor, tá? Opera nessa curva aqui, tá? Nessa reta. Então, quando a minha chave está aberta, a gente tem a tensão VC de 20 volts. Quando a minha chave está fechada, né? A gente tem uma corrente aqui de coletor de 100 miliamperes, tá? Então, o meu transistor vai operar nessa região, nessa reta. Só que agora, ó, o que diz o enunciado do meu circuito? Que eu não vou colocar na tela de novo, mas eu vou falar para vocês. O que diz lá o enunciado? Que a tensão de coletor é 10. Tá? E ele quer saber, então, qual é a corrente aqui, ó, no meu circuito, quando eu tenho uma tensão entre coletor e emissor de 10 volts, tá? Então, o que ele está dizendo? O meu transistor está operando com um VCE de 10 volts, tá? Essa é o ponto de operação que o transistor está agora, tá? E eu quero saber, então, né, qual é a corrente de coletor para esse caso, tá? Então, vejam, se a gente tivesse o gráfico, né, com todos os valores, era só olhar no gráfico. A gente já sabe aqui, né, era só olhar para cá, porque a gente já sabe qual é a reta de carga. Como a gente não tem o gráfico, a gente vai ter que calcular, tá? Ou seja, a gente vai utilizar essa mesma equação aqui, tá? Vai utilizar essa mesma equação aqui para quando a minha tensão aqui entre coletor e emissor for 10 volts, tá? Para a gente achar, então, qual é esse ponto aqui. Alguma dúvida até aqui?
Professor. Tá. Aí, olha só. Deixa eu ver, na verdade, o que pergunta, se ele quer saber. Ó. Encontre a corrente no emissor e a tensão aplicada à base, tá? A tensão aplicada à base a gente já achou, né? A gente achou primeiro, lá tudo era a tensão aplicada à base, tá? Agora a gente vai achar qual é a corrente no emissor, tá? E, pessoal, aqui a gente tem duas maneiras para fazer isso, tá? Como a gente pode fazer? A gente pode analisar o circuito aqui, tá? Porque daí o que a gente não vai saber, né? A gente não vai saber qual é a tensão entre esses dois. Na verdade, acho que aqui não. Vamos ver. Vamos tentar por um jeito, né? Vamos ver se vai dar, senão a gente tenta por outro, tá? Tem duas maneiras de te encontrar. Vamos lá. Uma das maneiras, a gente pode fazer essa malha que a gente já tinha feito antes, né? Que a gente tinha lá, ó. Menos VCC, mais VC, mais VCE, mais VE, igual a zero. Tá? O que a gente conhece aqui? O VC, que é 20. Aí vamos ficar com o VC. VCE é 10, tá? Então, aqui 10 mais VE igual a zero, tá? Ó, então aqui a gente vai ter, né? O que é VC? Lembrem, a corrente de coletor vezes o resistor. Aí o VE é a corrente de coletor vezes o resistor de emissor. E aqui, né? Aqui a gente tem 10. Então, tudo isso vai ser igual a 10, tá? Então, ó, a minha corrente de coletor aqui, né, vai ser 10 dividido pela soma das minhas resistências, que é 100 mais 100. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, né, eu tenho aqui que vai ser 10 dividido por 200, né? Então, vai ser 1 dividido por 20. 1 dividido por 2 é 0,5. Aqui acho que vai dar 0,05 amperes ou 50 miliamperes. Tá? Então, aqui é uma das maneiras, tá? Eu fazer por essa malha aqui, tá? Eu já sei, então, qual é a tensão aqui, né, entre coletor e emissor, tá? Que é 10 volts. Aí eu só substituir aqui, né? Sei qual é a tensão da fonte e a tensão do coletor e emissor. Não sei qual é a tensão em cima desses dois resistores, tá? Daí, no caso, né, eu encontrei que a tensão, a soma da tensão dessa com essa vai ser 10. Eu dividi pelas resistências, tá? Que são de 100, cada uma aqui é 100. E eu encontrei qual é a corrente, tá? Então, aqui, o meu ponto aqui, né? É 50 mil, tá? Qual é a outra maneira de fazer isso, tá, pessoal? A outra maneira de eu fazer isso é eu analisando a malha aqui, tá? Então, se eu analisar essa malha aqui, tá? Eu também vou chegar nesse valor da corrente do emissor, tá? Que daí eu vou ter, ó, VBB menos VBE aqui, tá? Mais, então, essa tensão, eu vou chegar aqui na minha corrente do emissor, tá? Então, ó, vejam, agora eu vou fazer por aqui, tá? Então, ó, a malha, tá? Então, aqui vai ter, ó, menos VR2, que a gente pode chamar de VBB também, né? Mais VBE, mais VE igual a zero. Meu VR2 a gente já calculou, lembrem que era 5,71, então vai ser, ó, menos 5,71, mais aqui a tensão entre coletor e emissor, né? 0,7, mais aqui a tensão do emissor, que é o quê? A corrente de coletor vezes a resistência do emissor, tá? Então, ó, corrente de coletor vezes resistência do emissor, que é 100, vai ser igual aqui 5,01, tá? Que no caso que a gente pode considerar... Aí, travou a imagem. Tá, não sei onde travou para vocês, espera aí. Não travou aqui, senhor.
Nunca Travou? tinha percebido. Ah, tá, é que eu olhei pro computador e tinha travado. Então, ó, a gente quer colocar a corrente do emissor, tá? Por essa malha aqui, tá? Agora a gente vai calcular por essa aqui, só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vocês podem escolher por onde vocês acharem mais fácil, tá? Então, ó, eu fiz essa malha aqui, ó. Menos a tensão aqui nesse resistor, que é igual a essa tensão de base, né? Que a gente tinha calculado antes, que era 7,71, tá? Mais essa tensão aqui, né? Entre base e emissor, que é 0,7, e mais aquela extensão nesse resistor aqui, tá? Que é, no caso, né, a corrente de coletor vezes essa resistência, tá? Então, ó, aqui dá menos 5,7 mais 0,7 dá 5,01, tá? O resistor aqui, né, é de 100 ohms, tá? Ó, a resistência do emissor, tá? Então, o que eu sei, né, que essa corrente de coletor, ó, vai ser 5,01 dividido por 100, que vai dar aqui, né, vai dar aproximadamente, então, 50 miliamperes, na verdade vai dar 50,1 miliamperes, tá? Que vocês podem ver, né, que essa corrente é igual a essa, tá? Então, tanto faz o modo, né, o jeito que vocês vão calcular, a resposta vai ser a mesma. Certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Tranquilo. Tá. Então, olha só, pessoal. Eu vou deixar alguns exercícios. Ó, a gente resolveu esse aqui. Tem mais um aqui também, que eu não vou resolver agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Mas mais para vocês praticarem mesmo, tá? E aí vocês tentem fazer, ok? Que daí semana que vem a gente corrige. Então, semana que vem a gente só vai resolver exercícios, tá? A gente vai resolver os exercícios, tá? Para vocês tentar fazer sozinhos também, né? Que às vezes quando vocês vão tentar resolver sozinhos, que daí surgem as dúvidas, ok? Aí eu vou deixar vários exercícios, tá? De tudo que a gente já viu aqui de transistor. E aí vocês tentem fazer então, e daí semana que vem a gente fica só resolvendo exercícios. Tentem fazer antes da aula, tá? Para vocês já virem então com as dúvidas, já verem o que vocês não conseguiram entender direito, que vocês, não lembro aqui como faz, qual é o próximo passo, tá? Para então a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? E é isso então, tá, gente? Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre a aula de hoje. Nada? Tudo bem.